Bem-vindos a mais uma história inesquecível. Preparem-se para uma jornada cheia de emoção, aventura e lições que inspiram. Sente-se confortavelmente e vamos começar. Inverno de 1887. A nevasca uivava pelo território de Wyoming como o grito de uma banshee, ceifando vidas e partindo corações. Na estação de trem isolada em Cheyenne, uma mulher estava sentada, congelada em um banco de madeira, com sua respiração formando nuvens brancas no ar gelado. Ela apertava uma pequena bolsa de couro que continha tudo o que possuía. $3, uma fotografia desbotada e um coração cheio de sonhos que pareciam tão frios quanto a noite em si. O que aconteceu em seguida se tornaria a história de amor mais comentada de todas, do Rio Colorado até a fronteira canadense, mudando 2 vidas para sempre e fazendo história no indomado oeste americano. O vento cortava Cheyenne como uma faca na manteiga naquela noite de dezembro. Elizabeth Libby Montgomery puxou o xale fino mais apertado ao redor dos ombros, mas isso pouco ajudava a barrar o frio. Seus dedos estavam dormentes há horas e os lábios começavam a ficar azuis. O último trem para o leste havia partido 3 horas antes, e o próximo só viria pela manhã, se a tempestade não bloqueasse os trilhos. Libby tinha sido enfermeira em Filadélfia, trabalhando em um hospital de caridade, onde aprendeu a tratar ferimentos, ajudar em partos e consolar os moribundos. Mas quando o escândalo estourou, quando o Dr. Harrison tentou forçá-la e ela revidou, quebrando o nariz dele com uma bacia, ninguém acreditou na palavra dela contra a dele. O hospital a demitiu e a notícia se espalhou pela comunidade médica como um incêndio. Nenhum hospital respeitável a contrataria, então ela pegou o pouco dinheiro que tinha e comprou uma passagem de trem para o oeste, na esperança de encontrar trabalho em alguma cidade mineradora onde estavam desesperados por qualquer um com conhecimentos médicos. Mas o dinheiro acabou em Cheyenne, e a pensão a expulsou quando ela não pôde pagar por mais uma noite. Agora, ela estava sentada naquele banco duro, vendo sua respiração embaçar o ar, imaginando se congelaria até a morte antes do amanhecer. Sua pequena bolsa médica de couro estava ao lado dela, a única coisa de valor que possuía, contendo ferramentas cirúrgicas, remédios e os poucos certificados que provavam sua formação. O som de cascos de cavalo no chão congelado a fez olhar para cima. Através da neve rodopiante, ela viu uma figura se aproximando a cavalo. O homem era grande, usando um casaco pesado e um chapéu de aba larga puxado para baixo contra o vento. Ao se aproximar, ela pôde ver que o cavalo era um magnífico garanhão negro, e as roupas do homem, embora práticas, eram de boa qualidade. Ele desmontou e amarrou o cavalo no poste. Depois caminhou para a estação. Suas botas eram de couro caro, ela notou, e ele se movia com o passo confiante de um homem acostumado a conseguir o que queria. Quando ele empurrou a porta da estação, uma rajada de vento e neve o seguiu para dentro. "Boa noite, senhorita", ele disse, tocando a aba do chapéu. Sua voz era grave e quente, com um leve sotaque texano. "Noite fria demais para ficar sentada aqui sozinha." Libby tentou falar, mas seus dentes batiam forte demais. Ela conseguiu um pequeno aceno. O homem a observou com olhos preocupados. Ele tinha talvez uns 30 anos, cabelo escuro e um bigode. Apesar do tempo ruim, estava barbeado e bem cuidado. Seu rosto era marcado pelos anos ao sol, mas os olhos eram bondosos. "Meu nome é Jackson Jack Thornton", ele disse, tirando as luvas. "Sou o dono do rancho Double T, uns 32 quilômetros ao norte daqui. Estive na cidade a negócios e ia voltar para casa." Quando ele a viu pela janela, notou a bolsa médica e o jeito como ela se vestia. Suas roupas eram de qualidade, mas gastas, e ela tinha o porte de uma mulher educada, apesar da pobreza óbvia. "Você é médica, senhorita?" ele perguntou com gentileza. "Não, enfermeira", Libby conseguiu dizer entre os dentes batendo. "Elizabeth Montgomery, de Filadélfia." Os olhos de Jack se arregalaram. Uma enfermeira treinada era mais rara que ouro no território de Wyoming. A maioria das cidades tinha sorte se conseguia um barbeiro capaz de extrair dentes e arrumar ossos. "Senhorita Montgomery, você vai congelar até a morte se ficar aqui mais tempo", ele disse,
com a voz cheia de preocupação. A tempestade está piorando e esta estação não é aquecida. Por favor, me deixe levá-la para um lugar quente. Libby olhou para ele com uma mistura de esperança e cansaço. Ela havia aprendido a não confiar em homens com facilidade, mas estava desesperada. E algo em Jack Thornton parecia diferente dos homens que conhecera no leste. Havia uma gentileza em seu jeito, apesar da força óbvia. Eu não tenho dinheiro para um hotel, ela admitiu com a voz quase um sussurro. Isso não é preocupação sua agora, Jack disse com firmeza. O importante é aquecê-la e alimentá-la. O resto a gente resolve depois. Ele tirou o casaco pesado e o enrolou nos ombros dela. O calor dele, ainda carregando o calor do corpo, a fez ofegar de alívio. O casaco cheirava a couro, cavalos e talvez sabão de pinheiro. Você consegue andar? Ele perguntou. Libby tentou se levantar, mas as pernas estavam rígidas demais pelo frio. Sem hesitar, Jack a pegou no colo, incluindo a bolsa médica. Ela era leve como uma pena, ele pensou, e tremia como uma folha no vendaval. O hotel fica logo ali do outro lado da rua, ele disse, carregando-a para a porta. Vamos aquecê-la e alimentá-la. E aí você pode me contar o que traz uma enfermeira treinada para o território de Wyoming, no meio do inverno. Ao saírem para a tempestade, Libby se viu pressionada contra o peito de Jack, com os braços fortes dele a segurando com firmeza. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu segura. Não conhecia esse homem, não sabia suas intenções, mas de alguma forma confiava nele. Talvez fosse a situação desesperada, ou talvez fosse algo nos olhos dele, uma bondade que ela não via há muito tempo. Antes de voltarmos no tempo, nos conte de onde você está assistindo e se inscreva para mais contos do Velho Oeste. O Hotel Cattleman's era o melhor estabelecimento em Cheyenne. E quando Jack Thornton entrou pela porta da frente, carregando uma mulher quase congelada, todas as cabeças no saguão se viraram. O recepcionista, um homem magro chamado Perkins, correu até eles com preocupação óbvia. Senhor Thornton, o que aconteceu? Encontrei essa senhora na estação de trem quase morta de frio, Jack disse, ainda com Libby nos braços. Preciso do melhor quarto e mande subir comida quente, café e muitos cobertores. E chame o Dr. Williams se ele ainda estiver na cidade. Imediatamente, senhor, Perkins disse, pegando uma chave no quadro. Quarto 12, segundo andar. Quer que eu ajude a carregá-la? Eu cuido dela, Jack respondeu, indo para a escada. Libby percebeu as escadas e os sussurros enquanto Jack a carregava pelo hotel. Mas estava fria e exausta demais para se preocupar com a reputação. O calor do prédio fazia seus dedos das mãos e dos pés formigarem dolorosamente à medida que a sensação voltava. Jack a levou para um quarto espaçoso com uma cama grande, uma lareira e móveis finos. Ele a sentou com gentileza em uma cadeira perto do fogo e imediatamente começou a atiçar as chamas. O hotel vai mandar algumas roupas femininas, ele disse, sem olhar para ela enquanto trabalhava na lareira. As suas estão úmidas da neve. Precisamos deixá-la quente e seca. Uma batida na porta anunciou a chegada de café quente, sopa e cobertores. Jack deu uma gorjeta generosa ao garoto e o mandou embora. Depois serviu uma xícara de café para Libby com mãos surpreendentemente delicadas para o tamanho delas. Beba devagar, ele disse, enrolando um cobertor nos ombros dela. Calor demais de uma vez pode ser perigoso. Libby tomou o café com gratidão, sentindo o calor se espalhar pelo peito. Você parece saber algo de medicina também, ela observou, com a voz ficando mais forte. Jack sorriu. A gente aprende algumas coisas gerenciando um rancho. Os homens se machucam, os animais adoecem, e o médico mais próximo pode estar a 160 quilômetros. Ele puxou outra cadeira e se sentou em frente a ela. Mas eu não sou uma enfermeira treinada. O que a trouxe para o oeste, senhorita Montgomery? Se não se importar que eu pergunte. Libby estudou o rosto dele à luz do fogo. Ele tinha olhos honestos, ela decidiu. E depois do que ele havia feito por ela aquela noite, merecia uma explicação. Eu trabalhava em um hospital em Filadélfia, ela disse com cuidado. Houve um problema. Um médico que não aceitava não como resposta. Quando me defendi, fui demitida.
Nenhum hospital no leste me contrataria depois disso. A mandíbula de Jack se contraiu e ela viu raiva brilhar nos olhos dele. Um homem tentou se forçar em cima de você. Ele tentou, Libby disse. Eu quebrei o nariz dele com uma bacia. Apesar da seriedade da conversa, a boca de Jack tremeu com um esboço de sorriso. Muito bem feito. Espero que tenha doído. Doeu, Libby disse, e pela primeira vez em meses, ela quase sorriu também. Mas me custou a carreira. Achei que no oeste, onde médicos são escassos, meu passado não importaria tanto. Não importa mesmo, Jack disse com firmeza. Aqui, a gente julga as pessoas pelo que elas fazem, não pelas mentiras contadas sobre elas no leste. Uma enfermeira treinada vale o peso dela em ouro neste território. Outra batida interrompeu, e uma camareira do hotel entrou com um monte de roupas femininas. Com licença, senhor, mas essas são as melhores que temos. A senhora Patterson e a companheira de quarto doaram. Ela disse que qualquer mulher pega nessa tempestade merece toda a ajuda possível. Agradeça à senhora Patterson pela bondade, Jack disse, se levantando. Vou esperar lá embaixo, enquanto a senhorita Montgomery se troca. Senhor Thornton, Libby chamou quando ele chegou à porta. Por que você está me ajudando? Você não me conhece. Jack parou, com a mão na maçaneta. Talvez porque eu saiba como é estar sozinho no mundo, ele disse baixinho. E talvez porque eu venho rezando por alguém como você aparecer. Alguém como eu, uma curandeira. Ele disse, meus peões se machucam com frequência, e eu perdi bons homens porque não havia ninguém para tratá-los direito. Mas mais que isso, ele se virou para encará-la completamente. Eu ando procurando alguém especial, alguém com força e coragem, alguém que quebraria o nariz de um homem em vez de deixar ele pegar. Com isso, ele saiu do quarto, fechando a porta com gentileza atrás de si. Libby ficou sentada perto do fogo, olhando para a porta fechada. Ela esperava muitas coisas ao vir para o oeste, mas nunca esperava encontrar um homem como Jackson Thornton, rico o suficiente para ter seu próprio rancho, bondoso o suficiente para ajudar uma estranha e respeitoso o suficiente para deixá-la sozinha para trocar de roupa sem precisar pedir. Ela olhou para as roupas que a camareira trouxe. Um vestido simples, mas bem feito de lã azul, roupas de baixo, meias e até um par de botas que pareciam caber. Enquanto trocava as roupas úmidas e sujas da viagem, não pôde deixar de imaginar o que o amanhã traria. Pela primeira vez desde que saiu de Filadélfia, sentiu uma faísca de esperança. Libby acordou com a luz do sol entrando pela janela do hotel e o som distante de vozes da rua lá embaixo. A tempestade havia passado, deixando o mundo coberto por uma neve branca imaculada. Ela havia dormido melhor do que em semanas, quente e segura pela primeira vez desde que deixou Filadélfia. Uma batida suave na porta a fez se sentar. Senhorita Montgomery, é Jack Thornton. Um momento, ela chamou rapidamente, trançando o longo cabelo castanho e ajeitando o vestido emprestado. Quando abriu a porta, encontrou Jack no corredor com uma bandeja de café da manhã. Bom dia, ele disse com um sorriso que fez o coração dela pular. Pensei que você pudesse estar com fome. Como se sente? Muito melhor, obrigada, ela disse, se afastando para deixá-lo entrar. Senhor Thornton, não sei como retribuir sua bondade. Jack, ele corrigiu, colocando a bandeja na mesinha perto da janela. E você não me deve nada, embora eu esperasse que pudéssemos falar sobre seus planos. Eles se sentaram um de frente para o outro, enquanto Libby comia o farto café da manhã de ovos, bacon, biscoitos e geleia. A comida estava deliciosa, e ela percebeu quanto tempo fazia desde que tinha uma refeição decente. Não tenho muitos planos, ela admitiu. Eu esperava encontrar trabalho em algum acampamento minerador, mas não sei como chegar lá, ou mesmo quais acampamentos poderiam precisar de uma enfermeira. Jack se recostou na cadeira, estudando-a. Acampamentos mineradores são lugares difíceis para uma mulher sozinha, perigosos também. A maioria daqueles homens não vê uma mulher decente há meses e nem sempre se lembram das boas maneiras. Eu sei me virar sozinha, Libby disse com determinação quieta. Tenho certeza que sim, Jack concordou, mas pode haver outra opção. Meu rancho cobre 200.000 hectares e eu emprego uns 60 homens o ano todo.
Na temporada de rodeio e marcação, o número sobe para quase 100. Esses homens trabalham duro e se machucam com frequência. Ossos quebrados, cortes, queimaduras, picadas de cobra, o que você imaginar. Libby colocou a xícara de café na mesa, interessada. Você está me oferecendo trabalho? Estou oferecendo uma posição como enfermeira do rancho, Jack disse. Bom salário, acomodações confortáveis e todos os suprimentos médicos que precisar. Você teria sua própria cabana perto da casa principal, e o Cook, nosso cozinheiro, garantiria que você comesse bem. Parecia bom demais para ser verdade. O que você esperaria em troca? A expressão de Jack ficou séria. Trabalho honesto por pagamento honesto. Cuidar dos homens quando se machucarem, ajudar em partos difíceis entre o gado quando necessário e talvez ensinar primeiros socorros básicos para alguns peões. Nada além disso. E você não esperaria nada pessoal. A compreensão surgiu nos olhos de Jack. Senhorita Montgomery, Libby, eu não sou o tipo de homem que se aproveitaria da situação desesperada de uma mulher. Se algo pessoal se desenvolvesse entre nós, seria porque nós dois quiséssemos, não porque você se sentisse obrigada. Libby estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de engano. Mas os olhos eram claros e honestos, e tudo no comportamento dele desde que a encontrou havia sido de um cavalheiro. A que distância fica seu rancho? Ela perguntou. Uns 32 quilômetros ao norte. Chama-se Double T pelas minhas iniciais, Jackson Thomas Thornton. Criamos gado e cavalos, dos melhores no território de Wyoming. O trabalho é duro, mas honesto, e os homens que trabalham para mim são boas pessoas. Você disse que andou procurando uma curandeira. Não tentou contratar um médico? Jack riu, mas sem humor. Eu tentei. Coloquei anúncios em jornais de Denver a Kansas City. A maioria dos médicos quer praticar em cidades onde possam construir uma clientela lucrativa com pacientes ricos. Trabalho em rancho é incerto demais, perigoso demais e não lucrativo o suficiente para a maioria deles. Mas você contrataria uma mulher? Eu contrataria qualquer um com as habilidades e coragem para fazer o trabalho, Jack disse com firmeza. Aqui a gente se importa mais com o que a pessoa pode fazer do que se ela usa calças ou vestido. Libby considerou a oferta. Era melhor do que qualquer coisa que ousara esperar, mas parecia perfeito demais. Tinha que haver uma pegadinha. O que você não está me contando? Ela perguntou. Jack sorriu com apreciação. Inteligente além de habilidosa. Tudo bem, aqui vai a verdade. O Double T é um rancho de trabalho, não uma fazenda chique. Os invernos são duros, os verões quentes e estamos a 32 quilômetros da cidade mais próxima. Você seria a única mulher no rancho na maior parte do tempo, exceto pela Marta, mulher do Cook, que ajuda na cozinha. Pode ser solitário. Eu já fui solitária em cidades cheias de gente, Libby disse baixinho. Pelo menos a solidão do rancho seria honesta. Há mais uma coisa, Jack continuou. Eu não sou só o dono do Double T. Minha família tem dinheiro, bastante. Meu pai fez fortuna no transporte marítimo antes da guerra, e eu me dei bem com investimentos além do rancho. Algumas pessoas podem dizer que você está tentando fisgar um marido rico. O queixo de Libby se ergueu desafiador. Deixe que digam o que quiserem. Eu conheço meu próprio coração e intenções. Eu acredito que sim, Jack disse suavemente. Mas queria que você soubesse no que poderia estar se metendo. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, olhando a rua coberta de neve pela janela. Finalmente, Libby falou. Quando você quer que eu comece? O rosto de Jack se iluminou com um sorriso que transformava suas feições marcadas. Isso significa que você aceita o cargo? Significa que vou tentar. Libby disse com cuidado. Se não der certo para nenhum de nós, eu sigo em frente sem ressentimentos. Justo, Jack disse, se levantando e estendendo a mão. Bem-vinda ao Double T, enfermeira Montgomery. Ao apertar a mão dele, Libby sentiu uma faísca de eletricidade passar entre eles. Pelo olhar nos olhos de Jack, ele sentiu também. Esse emprego poderia ser mais complicado do que ela pensava, mas pela primeira vez em meses, ela ansiava pelo futuro. A viagem até o rancho Double T levou 3 horas pelo campo coberto de neve que tirou o fôlego de Libby.
Jack havia comprado para ela um casaco quente, botas de montaria e outras necessidades em Cheyenne, recusando-se a aceitar um não quando ela protestou pelo gasto. Considere como um adiantamento do salário, ele disse com um sorriso que estava se tornando familiar. Agora, enquanto cavalgavam lado a lado pela vastidão de Wyoming, Libby sentiu uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado. No leste, a paisagem era vasta e bonita, com montanhas nevadas ao longe e um céu infinito acima. Jack apontava marcos pelo caminho. Um riacho onde davam água aos cavalos, um bosque de choupos que servia de abrigo durante os rodeios de verão, e, finalmente, os marcadores de fronteira do Double T. Lá está ela, Jack disse com orgulho óbvio ao chegarem ao topo de uma colina. Libby ofegou com a visão abaixo deles. O rancho Double T se espalhava por um vale como uma pequena cidade. A casa principal era grande e bem construída, de toras e pedras com uma varanda ampla na frente. Perto dali havia um alojamento para os peões, estábulos, curral, ferraria e vários outros prédios. Fumaça subia de várias chaminés, e ela via homens trabalhando apesar do frio. É lindo, ela disse honestamente. Espere até a primavera, Jack respondeu. Quando a grama está verde e as flores silvestres florescem, não há visão mais bonita em todo o Wyoming. Ao entrarem no pátio do rancho, homens começaram a sair de vários prédios para cumprimentá-los. A notícia da missão de Jack na cidade, obviamente, se espalhara, e todos estavam curiosos sobre a mulher cavalgando ao lado do chefe. Rapazes, Jack chamou ao desmontar. Quero que conheçam a senhorita Elizabeth Montgomery. Ela é nossa nova enfermeira. Um grito de alegria subiu dos homens reunidos, e Libby sentiu as bochechas corarem. Um vaqueiro grisalho com bigodes cinzentos deu um passo à frente. Meu nome é Tom Bradley, senhorita. Sou o capataz aqui. Não dá para dizer o quanto estamos felizes em ter alguém com treinamento médico no rancho. Obrigada, Sr. Bradley, Libby disse enquanto Jack a ajudava a descer do cavalo. Espero poder ajudar. Ah, você vai, disse outro homem com a mão enfaixada. Eu me cortei em arame farpado ontem e está doendo pra caramba. Vou dar uma olhada depois que me instalar, Libby prometeu. Jack a levou para uma cabana pequena, mas bem construída, a uns 45 metros da casa principal. Essa será sua casa, ele disse abrindo a porta. A cabana era simples, mas confortável, com uma sala principal que servia como área de estar e escritório, um quarto pequeno e uma cozinha com fogão a lenha. Uma lareira já estava acesa, e os cômodos estavam quentes e acolhedores. A Marta, mulher do Cookie, estocou a cozinha com suprimentos, Jack explicou. Eu mandei alguns rapazes trazerem móveis e lençóis. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar. Libby andou pela cabana tocando os móveis de madeira simples e admirando a vista das janelas. Uma dava para as montanhas, outra para a casa principal e os prédios do rancho. Era perfeita. Há mais uma coisa, Jack disse, levando-a para um quarto que ela não havia notado. Achei que você poderia precisar disso. Ele abriu a porta para revelar um consultório médico totalmente equipado. Havia uma mesa de exame, armários cheios de suprimentos, instrumentos cirúrgicos e remédios. Tudo estava limpo e organizado, melhor equipado que alguns hospitais onde ela trabalhara no leste. Jack, ela sussurrou impressionada. Isso deve ter custado uma fortuna. Uma boa enfermeira vale uma fortuna, ele disse simplesmente. Além disso, encomendei a maior parte disso meses atrás, na esperança de encontrar alguém para usar. Libby sentiu lágrimas pinicarem os olhos. Depois de meses de rejeição e sofrimento, essa bondade era quase demais para suportar. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça ainda, Jack disse com um sorriso. Espere até ver o que esses vaqueiros podem fazer consigo mesmos. Você vai ganhar cada centavo do salário. Como se para provar o ponto, houve uma batida na porta. Tom Bradley entrou, apoiando um jovem vaqueiro que pulava em um pé só. Desculpe incomodar, senhorita, mas o Billy aqui acabou de ser pisado pelo cavalo dele, Tom disse. Traga ele para o consultório médico, Libby disse imediatamente entrando no modo profissional. Vamos tirar essa bota e ver com o que estamos lidando. Enquanto examinava o pé machucado de Billy,
Machucado, mas não quebrado, graças a Deus. Libby percebeu Jack observando da porta. Quando ela olhou para cima, depois de enfaixar o pé e dar instruções de cuidado para Billy, o encontrou sorrindo. "O quê?" ela perguntou. "Nada", ele disse. "Só pensando que isso pode dar certo ainda melhor do que eu esperava." Naquela noite, depois de tratar mais 3 ferimentos leves e conhecer a maioria dos peões do rancho, Libby sentou em sua nova cabana, tentando processar tudo o que havia acontecido. 2 dias antes, ela estava congelando e sem um tostão na estação de trem. Agora tinha um emprego, uma casa e o respeito dos homens com quem trabalharia. E então havia o próprio Jack Thornton. Ele não era nada como os homens que ela conhecera no leste. Nem os cavalheiros refinados, mas fracos da sociedade, nem os homens grosseiros que tentaram se aproveitar de sua vulnerabilidade. Jack era forte, mas gentil, rico, mas sem pretensão, e a tratava como igual enquanto ainda era protetor. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Ao abrir, encontrou Jack na varanda com uma xícara fumegante nas mãos. "Pensei que você poderia gostar de um chocolate quente antes de dormir", ele disse. "A Marta faz o melhor do território de Wyoming." "Que atencioso", Libby disse, aceitando a xícara com gratidão. "Quer entrar por uns minutos?" Jack hesitou. "Não quero comprometer sua reputação." "Acho que minha reputação sobrevive a uma conversa rápida com meu empregador", Libby disse com um sorriso. "Além disso, quem vai nos ver aqui no meio do nada?" Jack entrou e se sentou perto da lareira enquanto Libby se acomodava na cadeira em frente. O chocolate quente era mesmo delicioso, rico e reconfortante. "Como você está se adaptando?" ele perguntou. "Melhor do que ousava esperar", ela admitiu. "Os homens têm sido muito respeitosos. A cabana é perfeita, e aquele consultório médico é melhor equipado que alguns hospitais da cidade." "Bom", Jack disse, depois ficou em silêncio, olhando para o fogo. "O que foi?" Libby perguntou, sentindo que algo o incomodava. Libby colocou a xícara na mesa, de repente cautelosa. "O que você quer dizer?" "Eu estava na cidade a negócios, sim, mas também andei perguntando sobre encontrar uma enfermeira ou médico para o rancho. O recepcionista do hotel mencionou que uma mulher com treinamento médico havia perguntado sobre trabalho mais cedo naquele dia. Eu fui à estação na esperança de encontrá-la." "Então você sabia quem eu era?" "Eu sabia que uma enfermeira treinada devia estar no trem da noite vindo do leste", Jack disse. "Não sabia seu nome ou suas circunstâncias até encontrá-la lá." Libby pensou nisso. "Por que não me contou antes?" "Porque eu queria que você aceitasse o emprego pelos méritos dele, não porque se sentisse obrigada ao homem que a resgatou." Fazia sentido. E Libby se viu respeitando-o ainda mais pela honestidade. "Há mais alguma coisa que eu deva saber?" Jack encontrou os olhos dela diretamente. "Só isso. Eu me sinto atraído por você, Libby, desde o momento em que a vi sentada naquela estação. Mas quero que saiba que seu emprego aqui é seguro, independentemente dos seus sentimentos pessoais por mim. Eu não vou pressioná-la ou tornar sua posição aqui dependente de nada além das suas habilidades profissionais." Libby sentiu o coração pular. A atração era mútua, mas ela apreciava a franqueza dele. "Obrigada por ser honesto", ela disse baixinho. "E para constar, a atração não é só de um lado." Eles se olharam através da luz do fogo, ambos cientes de que algo significativo estava começando entre eles, mas também sabiam que era cedo demais, complicado demais pela relação de empregador e empregada. "Bem", Jack disse, se levantando, "vou deixar você descansar. Amanhã o Cook quer mostrar o jardim da cozinha e a Marta está ansiosa para te dar um tour completo pelo rancho." "Jack", Libby chamou quando ele chegou à porta. "Obrigada por tudo. Faz muito tempo que não me sinto tão esperançosa sobre o futuro." "Eu também não", ele disse baixinho. E então se foi, deixando Libby sozinha com seus pensamentos no brilho quente de possibilidades. A primavera chegou cedo ao território de Wyoming naquele ano. E com ela, Libby se adaptou à nova vida no rancho Double T. Ela tratava de tudo de ossos quebrados a picadas de cobra, ajudava em partos de potros e bezerros
e até auxiliava Martha no jardim da cozinha quando seus deveres médicos eram leves. Os vaqueiros passaram a confiar e respeitá-la, muitas vezes pedindo conselhos sobre assuntos que nada tinham a ver com medicina. Mas era o relacionamento crescente com Jack que ocupava a maioria de seus pensamentos. Ele era cuidadoso em manter limites profissionais durante o dia, mas as conversas à noite na varanda da cabana dela se tornaram uma rotina querida. Eles falavam sobre tudo: os sonhos dele para o rancho, as experiências dela no leste, as esperanças para o futuro. Uma noite no final de abril, enquanto assistiam ao pôr do sol pintar as montanhas de ouro e roxo, Jack trouxe à tona um assunto que pesava em sua mente. Libby, há algo que preciso te contar sobre meu passado, ele disse com a voz incomumente séria. Ela colocou a xícara de café na mesa e deu toda a atenção. O que é? Eu fui casado antes, Jack disse baixinho. O nome dela era Rebecca. Éramos namorados de infância no Texas, casamos quando eu tinha 22 anos. Libby sentiu uma pontada de ciúme, seguida imediatamente por culpa. Claro que um homem como Jack teria sido casado antes. O que aconteceu com ela? Ela perguntou com gentileza. A febre a levou a 3 anos, Jack disse com dor evidente na voz. Estávamos tentando ter filhos, mas nunca aconteceu. Quando ela morreu, pensei que minha chance de felicidade havia morrido com ela. Sinto muito, Libby disse, estendendo a mão para apertar a dele. Ela deve ter sido muito especial. Era, Jack concordou, mas também era nada como você. Rebecca era gentil e delicada, contente em ficar em casa cuidando das flores. Você é forte, independente, disposta a enfrentar desafios de frente. Eu amo isso em você. O coração de Libby parou. Jack, eu sei que é cedo demais, ele disse rapidamente. Sei que trabalhamos juntos e isso complica as coisas, mas não posso mais fingir que meus sentimentos por você são só respeito profissional. Os meus também não são, Libby admitiu. Mas você tem razão. É complicado. O que os homens pensariam? O que as pessoas na cidade diriam? Eu não me importo com o que dizem, Jack disse com firmeza. Mas me importo com o que você pensa, com o que você quer. Antes que Libby pudesse responder, Tom Bradley veio correndo para a cabana com o rosto pálido de preocupação. Chefe, senhorita Libby, houve um acidente. Um raio espantou os cavalos e o jovem Danny foi pisoteado. Ele está mal. Libby se levantou na hora, deixando os sentimentos pessoais de lado pelo dever profissional. Onde ele está? No alojamento, Tom respondeu. O Cook e alguns rapazes o carregaram para lá. Libby correu para o consultório médico para pegar suprimentos, enquanto Jack selava cavalos para buscar o médico em Cheyenne. Mas quando chegou ao alojamento e viu os ferimentos de Danny, soube que não havia tempo para esperar pelo médico. O vaqueiro de 18 anos estava inconsciente, com o peito esmagado e a respiração difícil. Sangramento interno era óbvio, e Libby sabia que precisava operar imediatamente ou perdê-lo. Limpe uma mesa, ela ordenou aos homens reunidos. Preciso de muita luz, água quente e lençóis limpos. Tom, preciso que você me ajude. Senhorita Libby, Tom disse incerto. Não devíamos esperar pelo doutor? Ele estará morto antes que o médico chegue, Libby disse com firmeza. Eu já fiz essa cirurgia antes. Podemos salvá-lo, mas temos que agir agora. Pelas 3 horas seguintes, Libby trabalhou no corpo quebrado de Danny, reparando danos internos e arrumando ossos. Os vaqueiros assistiam em silêncio reverente, enquanto ela realizava o que pareciam milagres com suas mãos habilidosas. Quando finalmente recuou, exausta mas triunfante, a respiração de Danny estava estável e sua cor havia melhorado. Ele vai viver, ela anunciou, e o alojamento explodiu em vivas. Jack, que havia voltado com o médico 1 hora antes, observava da porta com admiração não disfarçada. Quando o médico examinou Danny e declarou que o trabalho de Libby era tão bom quanto qualquer cirurgião em Denver poderia fazer, o orgulho de Jack era evidente para todos. Mais tarde naquela noite, depois que Danny foi transferido para a cabana ao lado da de Libby para monitoramento mais fácil, ela e Jack finalmente tiveram chance de conversar. O que você fez esta noite? Jack disse, enquanto sentavam na varanda dela ao luar. Foi incrível.
Você salvou a vida daquele garoto. É o que qualquer enfermeira treinada faria, Libby disse com modéstia. Não, Jack disse com firmeza. É o que você fez, e é por isso que eu te amo. Lá estava, dito abertamente. Libby olhou para esse homem que a resgatara do frio, lhe dera uma casa e trabalho significativo, e agora a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu te amo também, ela disse simplesmente. Jack se inclinou e a beijou então, gentil e doce, sob o céu estrelado de Wyoming. Quando se separaram, ambos respiravam com dificuldade. Case comigo, Libby, Jack disse. Eu sei que é rápido, sei que é complicado, mas não consigo imaginar minha vida sem você agora. Jack, Libby começou, mas ele ergueu a mão. Você não precisa responder esta noite, ele disse. Só prometa que vai pensar. Eu prometo, ela disse, embora no coração já soubesse a resposta. A notícia da proposta de Jack se espalhou pelo rancho mais rápido que um incêndio, e para surpresa de Libby, a reação foi esmagadoramente positiva. Os vaqueiros haviam aprendido a amá-la e respeitá-la, e viam como ela fazia o chefe feliz. Até Tom Bradley, inicialmente cético sobre ter uma mulher no rancho, aprovava o casal de todo o coração. Nunca vi o chefe sorrir tanto, ele disse a Libby uma manhã enquanto ela checava a recuperação de Danny. Você faz bem para ele, senhorita, bem para todos nós. O casamento foi marcado para o primeiro sábado de junho e se tornou o evento social da temporada, naquela parte do território de Wyoming. Vaqueiros de ranchos vizinhos, moradores de Cheyenne e até alguns associados de negócios de Jack de Denver vieram testemunhar a união do rancheiro milionário e sua enfermeira. Libby usava um vestido de seda marfim, que Jack encomendara especialmente de São Francisco, e Martha havia entrelaçado flores silvestres da pradaria em seu cabelo. Ela parecia radiante ao caminhar pelo corredor improvisado entre os prédios do rancho, com Tom Bradley a escoltando orgulhosamente no lugar do pai que ela perdera anos antes. Jack esperava no altar que construíram na varanda da casa principal, vestido com seu melhor terno preto, mas parecendo mais nervoso do que Libby jamais o vira. Quando seus olhos se encontraram, porém, o nervosismo desapareceu, substituído por um sorriso de pura alegria. A cerimônia foi realizada pelo pregador itinerante que viajava pelo território, e suas palavras sobre amor, compromisso e parceria pareciam especialmente significativas, dada a forma como Jack e Libby se encontraram. Você, Jackson Thomas Thornton, aceita Elizabeth Rose Montgomery como sua legítima esposa, para ter e manter na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, enquanto ambos viverem. Aceito, Jack disse com firmeza, sua voz ecoando claramente pela multidão reunida. É você, Elizabeth Rose Montgomery, aceita Jackson Thomas Thornton como seu legítimo marido, para ter e manter na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, enquanto ambos viverem? Aceito, Libby respondeu, com a voz forte e segura. Quando o pregador os declarou marido e mulher, o beijo de Jack foi apaixonado o suficiente para arrancar vivas e assobios dos vaqueiros. Libby corou, mas não se afastou. Segura no amor que compartilhavam, a celebração que se seguiu foi lendária. Cookie se superou com um banquete que incluía carne assada, truta fresca, vegetais do jardim de Martha e um bolo de casamento de 3 camadas transportado com cuidado de Denver. Houve música, dança e contos que se estenderam noite adentro. Mas talvez o momento mais significativo veio quando Danny, ainda se recuperando dos ferimentos, mas determinado a comparecer ao casamento, se levantou para fazer um brinde. "A senhora Thornton", ele disse erguendo seu copo de limonada, ainda fraco demais para álcool. "A mulher que salvou minha vida e fez nosso chefe o homem mais feliz do território de Wyoming. Que a história de amor de vocês inspire gerações." A multidão explodiu em concordância, e Libby se viu chorando lágrimas felizes enquanto Jack apertava sua mão. À medida que a noite terminava e os convidados começavam a partir, Jack e Libby se encontraram sozinhos na varanda da casa principal, que agora seria o lar deles juntos. "Bem, senhora Thornton", Jack disse, pegando as mãos dela nas dele.
Como se sente sendo uma mulher casada? Parece como voltar para casa, Libby respondeu honestamente. Como se tudo o que aconteceu antes fosse só me preparando para este momento. Jack a puxou para perto e eles dançaram devagar ao som da música que flutuava do alojamento, onde alguns vaqueiros ainda festejavam. Tenho algo para você, Jack disse, enfiando a mão no bolso do casaco. Ele tirou uma caixinha de veludo e a abriu para revelar um lindo medalhão de ouro. Jack, é lindo! Libby sussurrou enquanto ele o prendia em seu pescoço. Abra, ele incentivou. Dentro havia uma foto minúscula dos dois tirada mais cedo naquele dia. E gravado do lado oposto estavam as palavras para sempre e sempre, JT. Agora você sempre me terá perto do coração, Jack disse baixinho. Eu já tenho, Libby sussurrou e o beijou sob o céu estrelado de Wyoming. O primeiro ano de casamento trouxe alegrias e desafios para Jack e Libby Thornton. Libby continuou seu trabalho como enfermeira do rancho, mas agora também assumiu o papel de esposa de rancheiro, ajudando Jack com o lado administrativo da operação e entretendo visitantes importantes que vinham comprar gado e cavalos. Ela se mostrou natural em ambos os papéis. Suas habilidades médicas se tornaram lendárias pelo território. Ela tratou com sucesso um surto de cólera em Silver Creek próximo, ajudou em um parto de gêmeos durante uma nevasca e até removeu uma bala de um xerife ferido que perseguia ladrões de gado. Mas era a parceria com Jack que tornava o casamento deles especial. Ela tinha uma mente afiada para negócios e muitas vezes sugeria melhorias nas operações do rancho que economizavam dinheiro e aumentavam a eficiência. Jack valorizava as opiniões dela e nunca tomava decisões importantes sem consultá-la primeiro. A história de amor deles se tornou o falatório do território de Wyoming. Repórteres de jornais vinham de tão longe quanto Chicago para escrever sobre o vaqueiro milionário e sua esposa enfermeira. A história de como Jack encontrou Libby congelando na estação de trem era recontada em fogueiras e saluns de Colorado a Montana. Mas a felicidade deles foi testada quando o passado de Libby voltou para assombrá-los. Na primavera de 1889, o Dr. Harrison, o homem que tentara agredi-la em Filadélfia, chegou a Cheyenne, alegando investigar malprática médica por praticantes sem licença. Ele veio causar problemas, Libby disse a Jack, enquanto sentavam no quarto deles, lendo o telegrama que os avisara da chegada de Harrison. Ele nunca me perdoou pelo que fiz com ele. Deixe ele vir, Jack disse sombriamente. Vai descobrir que as coisas são diferentes aqui. Harrison chegou ao rancho 3 dias depois, acompanhado por um marechal territorial e carregando papéis oficiais questionando o direito de Libby de praticar medicina sem licença. Ele era um homem magro e pálido, com olhos calculistas e um sorriso permanente que dava arrepios em Libby. Senhora Thornton, ele disse com polidez fingida. Ou devo dizer, senhorita Montgomery, estou aqui para investigar relatos de prática médica ilegal. Minha esposa é uma enfermeira treinada, Jack disse, se posicionando protetoramente na frente de Libby. Ela tem certificados provando sua educação e experiência. Certificados que não valem nada se ela foi demitida por turpitude moral. Harrison respondeu com suavidade. Você contou ao seu marido sobre seu comportamento em Filadélfia, minha querida. Eu contei sobre um covarde que tentou se forçar em cima de mim e levou uma quebra no nariz por isso, Libby disse, com a voz firme apesar do coração acelerado. Sua palavra contra a minha, Harrison disse com um sorriso. E eu sou um médico respeitado, enquanto você é só uma mulher de virtude questionável. Foi até aí que ele chegou antes que o punho de Jack acertasse seu queixo, mandando-o para o chão. O marechal levou a mão à arma, mas se viu enfrentando 30 vaqueiros furiosos que apareceram do nada. Agora veja bem, o marechal disse nervoso. Eu sou um oficial federal. E eu sou um cidadão do território de Wyoming. Jack disse calmamente, embora seus olhos queimassem de raiva. Quer questionar as credenciais da minha esposa? Tudo bem. Vamos para a cidade e ter uma audiência apropriada. A audiência foi realizada no tribunal de Cheyenne 3 dias depois, e parecia que metade do território apareceu para apoiar Libby. Paciente após paciente, testemunhou sobre sua habilidade e compaixão.
O médico de Cheyenne falou eloquentemente sobre suas capacidades cirúrgicas. Até o governador territorial, que conhecera Libby em um evento social, enviou uma carta elogiando suas contribuições para o cuidado médico do território. As acusações de Harrison desmoronaram sob escrutínio. Revelou-se que ele havia sido demitido de seu próprio hospital por bebedeira e incompetência, e que nutria um rancor contra Libby há anos. Quando Tom Bradley testemunhou sobre como Libby salvara a vida de Danny, realizando uma cirurgia que ninguém mais no território poderia fazer, a decisão do juiz foi rápida e decisiva. Senhora Thornton, o juiz disse, seu serviço a este território tem sido exemplar. Seu certificado de enfermagem é oficialmente reconhecido pelo governo territorial, e você está autorizada a praticar medicina em todo o Wyoming. Quanto ao senhor Dr. Harrison, sugiro que saia do nosso território imediatamente antes que essas boas pessoas decidam mostrar a mesma hospitalidade que o senhor mostrou à enfermeira amada delas. O tribunal explodiu em vivas e Libby se viu erguida nos braços de Jack enquanto ele a girava em comemoração. Acabou, ele sussurrou no ouvido dela. Ele não pode mais te machucar. Nós fizemos isso juntos, Libby respondeu, olhando nos olhos dele. Podemos enfrentar qualquer coisa juntos. Naquela noite, enquanto celebravam com amigos e vizinhos, Libby percebeu que a história de amor dela com Jack havia se tornado algo maior que apenas a felicidade pessoal deles. Eles viraram símbolos do sonho americano. A ideia de que no Oeste as pessoas podiam se reinventar, que trabalho duro e amor podiam superar qualquer obstáculo. Em 1892, 5 anos após o casamento, Jack e Libby Thornton haviam se tornado um dos casais mais influentes do território de Wyoming. O rancho Double T se expandira para mais de 400.000 hectares, e seu gado e cavalos eram renomados por todo o Oeste. Mas eram suas contribuições à comunidade que os destacavam de verdade. Libby havia estabelecido o primeiro hospital de verdade no território, uma instalação moderna em Cheyenne que atendia pacientes de centenas de quilômetros ao redor. Ela também fundara uma escola de enfermagem, treinando jovens mulheres para fornecer cuidados médicos em áreas remotas. Suas inovações na medicina de fronteira foram escritas em revistas médicas no leste, e ela foi convidada para palestrar em conferências médicas em Boston e Nova York. Jack se tornara uma força política também, servindo na legislatura territorial e defendendo a condição de Estado. Ele investira em ferrovias, mineração e outros negócios que trouxeram prosperidade à região. Mas talvez sua maior conquista fosse a cidade que construiu na fronteira sul do rancho, Thornton, Wyoming, completa com escolas, igrejas, lojas e casas para as famílias de seus empregados. A história de amor deles de fato fez história, inspirando incontáveis outros a arriscarem no amor e em novos começos. Mas sua maior alegria veio dos 3 filhos com que foram abençoados. Gêmeos nascidos em 1890, seguidos por uma filha em 1892. Os pequenos Thomas e Jackson Jr. já mostravam sinais do amor do pai pela terra e da natureza compassiva da mãe. A bebê Rebecca, nomeada em homenagem à primeira esposa de Jack com a bênção de Libby, era a luz de suas vidas. Ela vai ser uma curandeira como a mãe, Jack disse uma noite enquanto assistiam a filha dormir no berço. Olhe essas mãozinhas delicadas. Ou uma rancheira como o pai, Libby respondeu com um sorriso. Essas mãos parecem fortes o suficiente para lidar com cavalos. Talvez as duas coisas, Jack disse, puxando a esposa para os braços. Nesta família acreditamos em possibilidades ilimitadas. Enquanto estavam juntos, vendo os filhos dormirem, Libby refletiu sobre a jornada que os trouxera até aquele momento. Daquela noite congelante na estação de trem até aquele lar quente e cheio de amor. Fora uma aventura além dos seus sonhos mais loucos. Você já se arrependeu? Jack perguntou, como se lendo seus pensamentos. Deixar Filadélfia, vir para o oeste, arriscar com um vaqueiro rude. Nunca, Libby disse com firmeza. Aquela noite em que você me encontrou na estação foi a mais sortuda da minha vida. Tudo o que aconteceu antes era só me preparando para ser sua esposa e mãe dos seus filhos. Eu te amo, Libby Thornton,
Jack disse, beijando sua testa. Mais do que jamais pensei possível. E eu te amo, Jackson Thornton, ela respondeu. Para sempre e sempre. Do lado de fora da janela, o vento de Wyoming sussurrava pelos choupos, carregando os sons do rancho se acalmando para a noite. Ao longe, um vaqueiro tocava uma melodia suave na gaita e o gado mugia pacificamente nos campos. Anos depois, quando historiadores escreveram sobre os primeiros dias de Wyoming, sempre incluíam a história de Jack e Libby Thornton. Sua história de amor se tornou lenda, contada e recontada em fogueiras e livros, inspirando gerações de americanos a acreditar no poder do amor para superar qualquer obstáculo. O rancho Double T continuou a prosperar sob a liderança dos filhos. Thomas se tornou um respeitado criador de gado e serviu como o primeiro senador estadual de Wyoming. Jackson Jr. virou médico, seguindo os passos da mãe, e estabeleceu hospitais por todo o estado em crescimento. Rebecca se casou com um rancheiro e criou 6 filhos, passando adiante as histórias familiares de coragem, amor e perseverança. A cidade de Thornton cresceu para uma metrópole próspera, e o hospital, fundado por Libby, se tornou um grande centro médico. Sua escola de enfermagem formou centenas de mulheres que levaram seu legado de cuidados compassivos por todo o oeste americano. Mas talvez o legado mais duradouro da história de amor de Jack e Libby fosse o exemplo que deram aos outros. Eles provaram que o amor pode florescer nas circunstâncias mais improváveis, que 2 pessoas de mundos diferentes podem construir uma vida juntos, baseada em respeito mútuo, sonhos compartilhados e compromisso inabalável. No museu em Cheyenne, os visitantes ainda podem ver a bolsa médica de Libby, aquela que ela carregava naquela noite fria de 1887, quando sentou congelando na estação de trem. Ao lado está uma aliança de casamento de Jack e uma cópia do certificado de casamento deles. Mas o verdadeiro monumento ao amor deles não está em museu nenhum. Está nas centenas de casais que encontraram inspiração na história deles, que arriscaram no amor, que construíram vidas juntos no oeste americano. A placa no museu diz: Jack e Elizabeth Thornton, prova de que o amor pode conquistar tudo e que as maiores aventuras começam com um único ato de bondade. E no cemitério na colina com vista para o rancho Double T, 2 lápides estão lado a lado sob o vasto céu de Wyoming. Jack morreu em 1923, aos 86 anos, e Libby o seguiu apenas 3 meses depois, incapaz de suportar a vida sem o amado marido. Eles estão enterrados juntos como viveram, de mãos dadas, coração com coração, sua história de amor completa, mas sua lenda eterna. A inscrição na lápide compartilhada, escolhida pelos filhos, diz simplesmente: para sempre e sempre, um amor que fez história. Mesmo hoje, mais de um século depois, visitantes vêm a Wyoming para ver onde a famosa história de amor começou. Eles visitam o local da antiga estação de trem em Cheyenne, fazem tours pelo rancho Double T, agora um museu, e passeiam pela cidade de Thornton, e saem inspirados pela história de um vaqueiro milionário que encontrou uma enfermeira congelando em uma estação de trem e descobriu que, às vezes, os maiores tesouros são encontrados nos lugares mais inesperados. A lenda de Jack e Libby Thornton vive um testamento ao poder do amor, a promessa do oeste americano e a verdade de que toda grande história de amor começa com alguém se importando o suficiente para estender a mão a um estranho em necessidade. Sua história de amor, de fato, fez história, provando que na terra de possibilidades infinitas, o amor é a maior aventura de todas. Agora que você assistiu à história completa, apreciaríamos muito se pudesse avaliá-la de 0 a 10 nos comentários. Seus pensamentos nos ajudam a melhorar e garantir que estamos trazendo o tipo de narrativa que você realmente gosta. Se você gostou dessa história, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal para mais contos românticos assim e ativar o sininho para não perder nenhum. Compartilhe. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima história. Lembre-se, o amor sempre encontra um caminho. Beijos e abraços.